Flávio Adalto, o Corinthians entrou em crise. Empatou, meio normal isso, né? Legal essa pergunta, Xará. Entrou em crise. Não, o Corinthians vai bem, obrigado. É um time que é bastante humilde, tem os pés no chão. Enquanto todo mundo diz que já ganhou, dizia que a gente diz não ganhamos nada. A gente tem ainda mais de 30, não, agora 20 e tantos jogos a fazer ainda. Então, a gente vai poder falar em conquista lá para a 36ª, 37ª rodada. Daqui para lá, eu vou repetir, é um mantra, né, do Corinthians. É jogo a jogo, é dia a dia. A gente pensa no adversário seguinte, agora é Avaí, quarta-feira. E depois, não precisa nem saber quem é. A gente está pensando em ir devagarinho, como quem não quer nada. Diria até mineiramente, né? Está muito devagarinho, mas está tudo tranquilo. Felizmente, nesse ano, acho que não teve nenhum momento de crise, Flávio. E é muito comum em times de massa, em times assim, muito procurados, muito visados, que você tenha momentos de turbulência. Olha, de outubro até agora, até esse momento, é uma paz total. Coisa boa. Ô, Joel, tem alguma explicação para o Corinthians estar tão na frente assim no campeonato? Você que é um homem que observa o futebol e já viveu tantos campeonatos? É simples, se organizou bem, manteve um treinador que conhece o clube. O Corinthians não precisa falar a torcida que ele carrega. A camisa, que é uma camisa muito forte. E a direção foi simples, escolheu aquilo que estava dentro do contexto do momento. Para trazer uma pessoa desconhecida, que não conhece os hábitos do Corinthians, manteve um profissional que está provando dentro do seu trabalho que sempre foi competente. E está fazendo um belo campeonato. Eu acho que nós de futebol temos que usar sempre essas palavras. Campeonato brasileiro é campeonato brasileiro. Nós temos que esperar, rodada a rodada, ponto a ponto, para depois nós definirmos realmente quem vai ser o campeão. Mas o Corinthians está com uma bela vantagem e quando o Corinthians dispara muito na frente, aí fica difícil de pegar. Verdade. Chico, normal o 2-2? Olha, Flávio, eu estava comentando aqui com o meu querido Flávio Adalto e com o Joel. Eu não gostei do resultado, eu achei que o Corinthians tinha que vencer a partida. Mas eu reconheço que não venceu por alguns aspectos. O primeiro deles, eu acho que foi um desgaste, aconteceu um desgaste muito grande dentro do Palmeiras. A expectativa que se criou em torno do clássico, Corinthians e Palmeiras, no meio de semana, uma tabela mal feita, né? Isso é para ser no final de semana um jogo desse, né? É a magnitude que pegou, deu mais de 40 pontos na Globo, no Ibope da Globo. Todo mundo viu, o Brasil inteiro, passou para o Brasil inteiro, não foi só para São Paulo, menos para o Rio de Janeiro. Enfim, foi uma coisa assim muito forte, que cansou os jogadores. Cansou, psicologicamente o time cansou. E também ganhou uma confiança até excessiva. Numa coisa que não é comum no Corinthians, porque todo mundo prega desde a primeira rodada, isso que o Flávio Adalto falou, e falou com bastante propriedade, que é a humildade, jogo a jogo, esse é o esquema do Carille. Mas eu acho que quarta-feira cansou muito o Corinthians. O Palmeiras também cansou, tanto é verdade que hoje quase que se enrosca todo com vitória, porque não foi fácil. O seu desgaste psicológico para o Corinthians foi grande, para o Palmeiras foi pior, porque perdeu em casa. Então, mas tudo bem, ganhou de 4-2, levantou a poeira, sacudiu, tal. E o Corinthians foi para o jogo sem 3 jogadores que eu acho que fazem muita falta no time. O Guilherme Arana pela esquerda, o Pablo na zaga central, né? E o Rodriguinho no meio campo, que quando joga com o Jadson, a função da armação fica mais ou menos para ele. E ele bate muito de fora da área, até cria muita chance. Enfim, eu acho que o Corinthians sentiu também a ausência desses 3 jogadores. As peças de reposição não são as mesmas. E outra coisa que eu acho que é definitivo, o Atlético Paranaense veio aqui para ganhar. Mudou o técnico, mudou de filosofia. Técnico, e os caras vieram para ganhar. Vieram para fazer miséria. E acabaram fazendo 2 gols, meio espírita, mas vamos lá. Renato está se candidatando, então vou mandar um recado. Tu é príncipe, Renato, sabe disso. Isso. Rei só existe um. Hoje ele pediu desculpa pro Corinthians, hein? Ele pediu desculpa. Ele falou que o Corinthians, antes de começar a entrevista, depois do jogo do Grêmio, vitória 3-1 sobre a Ponte, ele falou assim, antes de eu começar a falar, eu quero pedir desculpa viu, Flávio? Eu quero pedir desculpa para a torcida do Corinthians e para todos
todos os integrantes do Corinthians, porque eu falei que o Corinthians ia despencar, eu não me expressei direito, eu estava animado com a vitória sobre o Flamengo. Foi bom ele pedir desculpa, porque às Mas vezes... ele disse que o Corinthians não vai despencar. Vai cair devagarinho. Não é cair devagarinho, mas vai tropeçar. Ele tirou o despencar para tropeçar. Qualquer opinião que você coloca antes não é legal. Eu conheço o que é isso. Uma vez eu fui a um programa e eu trabalhei várias vezes no Vitória e no Bahia e ganhei dos dois lados. Os dois clubes, das torcidas, me respeitam muito lá. Porra, uma pessoa, rapaz, lá teve coisa que eu tinha insinuado, que eu só trabalhava com a equipe que era peixe grande, né? Era peixe pequeno. Rapaz, mas isso me criou um problema, cara. E eu já tinha trabalhado no Brasiliense, trabalhei agora no Boa Vista. Pô, como é que... Olha, quem quer trabalhar não escolhe emprego, cara. Ainda mais na Bahia, é verdade. Ainda mais na Bahia, onde as pessoas... Eu trabalhei umas 4 ou 5 vezes no Vitória, umas 4 ou 5 vezes no Bahia. As pessoas lá me adoram, o cara criou uma confusão. Vai eu falar o dito pelo não dito, porra, o bicho pegou. Parabéns se o Renato reconheceu que não era o momento dele transferir aqui. Ele não tem nada com o Corinthians, o Corinthians está fazendo dele, está quietinho lá, cada um cuida da sua parte. Lá no final nós vamos ver quem é quem. Pô. O que você ia falar, Xará? Negócio de futebol... Joel, tudo bem ele pedir desculpa ou lamentar uma frase mal colocada, mas não incomodou ninguém, não. É isso que eu vira brincadeira. Não incomodou fala, você, tá mas tem torcedor que ficou da bronca. Fica, então é tudo muito chato. Torcedor é fogo, cara, incomoda. Joel, no comecinho do ano, quando esse grupo assumiu, o Carille e tal, nós somos apelidados, não importa por quem, quarta força. Eu adoro falar isso. Você adora? Os caras me xingam, eu adoro isso. Então, veja bem, para aqueles que chamavam de quarta força, dentro de uns 10 dias, acho que é depois do jogo do Flamengo, no dia 30, a gente vai lançar um belo livro do Daniel, que é um artista fotográfico e tal, chamado Primeira Força. É maravilha, lógico. E depois, se falar que vai despencar, quem sabe no fim do ano, a gente mostra alguém caído do abismo, do precipício, que não seja nós, entendeu? Mas é tudo isso muito engraçado, ele deve ter se precipitado. Eu tenho procurado não falar de clube algum. Claro. Quando eu falo do Corinthians, tenho orgulho do Corinthians, daquilo que está sendo feito. E até uma lembrancinha, Xará, me dá mais uns segundinhos aí. Eu estive aqui a primeira vez na hora que a coisa estava meio brava, estava ruim, começando, o time saindo do Campeonato Brasileiro sem conseguir a vaga para a Libertadores. Estava na podre, né, Flávio? Na podre. Não, mas um desafio legal. A gente sabe que ia chegar lá, ia ter que trabalhar bastante, e isso a gente faz com amor, com carinho. Acontece que o Alberto Helena estava sentado aqui, ali, ele falou assim, poxa, você está falando aí do futuro, eu quero que você diga o que é esse planejamento. Como é que você vai planejar? Ele me tirou o sono. Umas 2, 3 noites, o Alberto conseguiu me tirar. Eu falei, puxa vida. E aí expliquei, um somebody love, né? Aquele negócio assim, eu tenho que ter o orçamento, saber o orçamento que a gente vai ter, viu, Alberto? Sem orçamento a gente não faz nada. E fui embora. Falei, meu Deus do céu, nós estamos começando agora. E olha, a gente planejou realmente tudo o que está sendo feito aí. Dentro das nossas limitações. Não tinha recurso para comprar jogador renomado. Vamos buscar lá quietinho um Pablo, que hoje é tido como um dos melhores zagueiros do país. Pode dar certo e pode não dar certo. Pode não dar certo. Um jogador bom é o que dá certo, né, João? É isso. Bom é aquele que vem e joga. Aí um dia disseram, pô, mas vocês nem bem chegaram, já estão liberando o Wendel para o Inter de Porto Alegre. Nós estamos liberando o Wendel porque tem o Arana e esse vai ser o titular do Carille. Não eu que disse, o Carille disse, esse vai ser o meu titular. Se vai ser o seu, não precisa ficar o outro também. Claro. Aí quando a gente foi buscar o Gabriel no Palmeiras também, pô, mas o Gabriel não vinha jogando porque tinha passado por uma cirurgia e está aí jogando. Mas vocês vão repatriar o Jadson, que na China... Sim, ele jogava no time da segunda divisão, só que ele foi o melhor jogador do time e levou o time para a primeira. Então ele estava bem e veio bem também. E as maiores críticas eram em cima do Rodriguinho e do Jô. E o Romero é essa coisa maravilhosa. Era um saco de pancadas. É um rapaz aberto, ele é fantástico. Mas era o saco de pancadas. Cristiano Romero. Era o saco de pancadas. Ele era o saco de pancadas. Todo mundo dava nele, né? Batia nele, porque é o seguinte, a torcida
e não tinha nenhuma confiança nele. E isso mudou o Corinthians muito. Esse é mais um detalhe para dizer que o Corinthians mudou. Milagre eu não sei. No último jogo, por exemplo, ele colocou 2 bolas, parecia o Lucas Lima em grande fase. Oi, pô, meu trabalho de 3 dedos é absurdo, parando. Então, Eu já me lembrei do Iniesta. ele era você sabe disso. Quem vai... O técnico chamar quem vai entrar? Meu Deus, Romero não. Agora, se ele não jogar, é uma decepção. Vai ter uma revolução. Não, completando então. No caso do Rodriguinho, a gente teve uma proposta no mês de janeiro, nunca vou me esquecer, porque foi um dia após a decisão da Copinha, 25 de janeiro, no dia 26 vieram os turcos do Fenerbahçe querendo o jogador de todas as formas, e a gente brigou e não deixou com que ele saísse. Ele ficou meio chateado no primeiro momento, tal. Só que essa chateação veio depois um título paulista, uma convocação para a seleção brasileira e uma felicidade interior muito grande que ele demonstra hoje. O Jô, ele é praticamente o pai de todos, ele coordena aquela garotada, ele dá incentivo, ele chega num Maicon, ele chega num Arana. Então, esse também era outro jogador desacreditado. Às vezes, a provocação vem legal. Provoca, é quarta força, é quinta força, e isso se transforma num fator positivo para você reagir, enfrentar as brincadeiras, enfrentar as gozações todas e levar a coisa adiante. E a gente deu um técnico aí para o futebol brasileiro, eu acho que dos mais competentes. Eu agradeço ao Alberto Helena, sabe? Mesmo que ele tenha me tirado algumas noites de sono. Bom, falando em Corinthians, vamos ver como foi o jogo de ontem do Corinthians. O Corinthians não ganhou, hein? Não ganhou. E a bola rola em Itaquera, Arena Corinthians. Corinthians e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, e você acompanha a partir de agora. Marquinhos Gabriel, Jadson partiu, o Fagner partiu, aí o Marquinhos Gabriel, a batida! Mandou bem o Marquinhos Gabriel. Moisés. Viu bem o Jadson. Ainda o Jadson bateu pro gol, para fora, mais uma vez o Corinthians chegou. Moisés. Moisés tenta a graça, vai por dentro. Gabriel arriscou a batida e o Everton joga para escanteio. De longe o Corinthians chega mais uma vez, agora aos 33 minutos de jogo. Aí vem de novo o time do Atlético Paranaense. Deu certo a jogada. Nova finta, lindo lance, vai pintar um golaço, e que golaço! Gol do Jonathan e um golaço! 37 minutos de jogo. O Fagner tenta a jogada, vai por dentro. Sobrou para o Fagner, dali para o Jô, vai chegar o Corinthians, olha o empate saindo e a bola não entra. Teve a chance o Michael de empatar o jogo. Vai por dentro. Fez o toque ali para o Jadson. Vem Moisés, vai pintar o cruzamento. Olha o Jô! Gol do Corinthians! Aos 44 minutos, Jô, o artilheiro do time na temporada, empata o jogo. Ainda o Jadson, tem Jô pedindo, recebeu na área o Jô, tentou domínio, ajeitou para o Michael, vem chegando o Corinthians, pintou o gol, jogou para trás, olha o Jô, olha o gol, olha o gol. Gol do Corinthians! Numa belíssima jogada de ataque tramada, aos 5 minutos, Jô, Fagner, Marquinhos Gabriel, Fagner, Jô, tudo bonito, tudo de prima pro Fagner, pintou o gol pra fora! Aí vem Atlético de novo, aí tem meio mundo impedido. Balbuena tirou, na confusão na área, vem chegando o Atlético, tá pintando o empate pra fora! A tentativa da batida e o gol!
Atlético Paranaense. Pegando de surpresa o time do Corinthians, um tiro de longe. E não é que o Otávio conseguiu fazer o gol de empate. E a bola ficou de graça para o Corinthians. Olha só o lançamento para o Jô. Vai sair na cara do gol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Perdeu para fora. Inacreditável. Quase o Corinthians consegue o gol da vitória. Pedro Henrique. Aí o Cássio fica com a sobra. Pode ser o último ataque do Corinthians. Ainda o Cássio não. Apita o árbitro. Final de jogo em Itaquera. 2-2. Corinthians e Atlético Paranaense. E o Corinthians mantém a invencibilidade, mas quebra a sequência de vitórias. Mas foi um belo jogo, um jogo legal. O Corinthians não jogou mal, jogou bem. Em vários jogos o Corinthians jogou desse jeito e ganhou. Dessa vez não deu. Agora, vamos para o lance Lucas Collor. E desta vez, eu acho que é unanimidade absoluta. A gente debate aqui o nosso lance Lucas Collor. O lance Lucas Collor vem do Paraná nesse jogo. Foi um golaço do Jonathan. Um gol realmente maravilhoso. Ele vai driblando todo mundo, vai avançando. Faz um golaço, uma pintura de gol. Esse lance foi tão bom quanto pintar com Lucas Collor. Um lance Lucas Collor maravilhoso, um golaço. Até o corintiano que não gostou do gol falou, o gol foi lindo. Pode até não ter gostado do lance, mas que o lance foi lindo, foi um golaço esse do Atlético Paranaense do Jonathan, o nosso lance Lucas Collor de hoje. Você queria fazer uma pergunta para o Flávio Adalto? Vamos então emendar. Flávio, você numa resposta anterior disse aí, o Rodriguinho quase sai, a gente fez um esforço aí para não deixar de sair, aquela coisa toda, e para segurar. Parece que fica muito claro no futebol que se o jogador quiser sair, ele sai. Não há como segurá-lo. Tem uma multa, se o cara chegar com o cheque lá no valor, até logo, boa tarde, já vai embora para o aeroporto naquele momento. Se for menos, o valor menos daquilo que estabelece o contrato como multa, vamos discutir para ver se tem interesse ou não tem. Mas, fundamentalmente, se o jogador chegar na sua sala e falar, eu quero ir embora, quero sair, porque eu quero sair, dá para segurar? Dá, Vanderlei. É você ter o poder de persuasão, você tentar convencê-lo a ficar. Esse é o primeiro ponto, você tentar convencer. E a coisa... Perdão, aquela bala que você me deu uma engasgada. E é o seguinte, você tem que encontrar argumentos que sejam bons para o jogador e bons para o clube. Esse negócio da multa, Vanderlei, ninguém paga. Porque as multas são estratosféricas. Irreais, 100 milhões, 200, as multas são para não serem pagas. O que você pode fazer? Manter o contrato. Mostrar para o jogador que é importante cumprir aquilo que ele assinou, que vai vir uma proposta melhor. Por exemplo, todo mundo sabe, todo mundo já falou, divulga com muita frequência, que existem propostas sobre o Arana, o Guilherme Arana, que eu vejo como o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro hoje em atividade. Eu vejo o melhor jogador do campeonato. Olha, geral, melhor jogador não está distante disso, não. O número de assistências, o comportamento, um garoto de 20 anos, que não participou da pré-temporada porque estava junto com o Maicon na seleção brasileira sub-20, disputando um sul-americano. Já vieram várias propostas. Nós temos conversado, temos mostrado que é importante ele ficar, que ele vai valer mais lá na frente, para o Corinthians e para ele. E quem quiser jogador vai ter que chegar no começo da temporada. Então, nosso desafio é manter, eu não vejo hora que acabe o mês de julho e depois acabe agosto, essa tal de janela, que é um negócio que tira sono de muita gente também. E essas propostas que vieram do Arana, nós podemos fazer negócio sim, desde que seja um valor que seja realmente pontual de interesse do Corinthians e que vá em janeiro. Essa é a colocação. E isso que a gente tem falado vale para o Arana, vale para todos os demais. Você já falou, teve Arana, teve Rodriguinho, o que mais? Que você teve Balbuena, vários outros jogadores que podiam sair, saíram. O caso do Léo Jabá saiu, o caso do Luca foi emprestado. Fez um golaço na Turquia aí, está rodando. Fez 2 outro dia. Então, os que poderiam sair, veio alguma proposta veio alguma proposta que o Corinthians teria até disposição de vender o jogador, e ele decidiu não sair, não quero sair.
Olha, eu diria que nesse caminho está o Arana. Ele está dizendo que agora eu não quero sair, agora eu quero ser campeão brasileiro pelo Corinthians. Já foi campeão brasileiro no ano passado, ele jogou as principais partidas porque o Wendel estava machucado, e ele diz hoje, taxativamente, eu quero ficar. E a gente diz para aqueles que nos procuram, gente, nós vamos entrar em agosto daqui a pouco, são 4 meses de espera. E também tem outra coisa, é uma política do Roberto de Andrade, que é o presidente. Ele quer terminar o ano com esse elenco forte, ele quer, como nós queremos, o Campeonato Brasileiro, agora sem nenhuma fantasia. Claro. Tal. É lógico que a gente quer o título brasileiro, o torcedor quer, a gente está trabalhando para isso. Já no Campeonato Paulista, era motivo de piada se a gente fosse falar em ganhar o título. A gente foi lá e ganhou o título. Agora, é motivo de muita humildade a gente esperar. E aquilo que o Joel falou agora há pouco. Flávio, nós temos quase 40 jogadores. Destes, mais de 20 são garotos da base. Ontem o Corinthians jogou contra o Atlético Paranaense. Você tinha 24 jogadores convocados. 12 da base e 12 vindo de fora. No time que começou o jogo, você tinha o lateral direito vindo da base, o lateral esquerdo vindo da base, o zagueiro central vindo da base, o volante, o Maicon vindo da base, e o Jô lá na frente também. Então, você tem essas perspectivas de usar mais garotos. Ontem entrou o Pedrinho novamente, que eu acho um talento a ser lapidado, aquela coisa, mas é um jogador talentosíssimo, né? No caso do Pedrinho. Então, Pedrinho gente, zumbi. Pedrinho zumbi. Ele é parecido Mas aí com o tem Michael um Jackson, fator importante, né, Flávio? Então, agora, que é o recurso, a colocação do time no campeonato. Né? Exato. Se você está lá... Enquanto o Palmeiras viveu isso, desculpe, recuando um pouco no tempo, que os jogadores não queriam jogar no Palmeiras. Tanto é que o Fernando Praz deu uma declaração num determinado dia, esses caras ainda um dia vão querer jogar aqui. Quando o time estava quase caindo. E aconteceu isso. No caso do Corinthians... Todo mundo quer jogar lá. Não perde, não é isso, não perde faz tempo. Líder do campeonato. O cara pensa duas vezes antes de sair. Aí, se você não estancar aquele que está querendo sair, você continua tirando, você não vai sair nunca disso. Em algum momento você tem que estancar. Ou você cria, como o Palmeiras, uma gestão decente e passa a ter condição de segurar o jogador, ou você muda totalmente as pessoas que estão lá. Porque, falando especificamente do São Paulo, todo mundo quer sair do São Paulo. E eles querem vender pra caramba. Claro, não sai do lugar, fica naquele negócio, não tem uma gestão decente, não tem colocação na tabela, vende o jogador, não vai ter gestão decente, não vai ter jogador. Mas no caso, voltando ao Corinthians, no caso do Corinthians, claro que eu ouço com o maior respeito as declarações do Flávio, mas eu ainda acho que o jogador, se chegar alguém na sala dele e falar que quer ir embora, ele, com mais poder de convencimento que tem o Flávio, eu sei disso historicamente, nós sabemos, claro. Tá certo? Ele não vai conseguir, ele vai fazer um grande esforço, mas o cara vai embora. Porque o cara vai pensar onde ele está, o jogador joga onde ele quer. Claro. Se ele não tiver convencido que ele vai sair, então, o poder de persuasão vai vencer. Tem lugares que são infernais e você não vê a hora de sair. Tem lugares que são tão bons que você pensa 10 vezes. Tudo bem, claro. Esse é o ponto. Há bons lugares e outros lugares não são bons. A gente não está dizendo, Vanderlei, que ele não deva sair. A gente está mostrando que não é o momento de sair. Você pode não é desespero de causa agora. Quais desses jogadores, por exemplo, ganharam títulos brasileiros? A gente tem o Cássio, que está numa fase fantástica, tem o Fagner e o próprio Arana. E praticamente mais ninguém desse time. Então todo mundo sonha em ser campeão brasileiro. E o ano que vem tem Copa do Mundo, né? E o Corinthians é uma super vitrine. Para eles, esse momento é muito importante. E não adianta oferecer e ir para times de segunda fase, ou seja, de segunda divisão, que não seja time plantado, time dos grandes realmente. Então, eles estão sabendo disso, a gente conversa, eles têm bons salários, em dia, porque muita gente falava que tinha atraso. Não tem atrasos de salário no Corinthians já faz um bom tempo. Um ambiente salutar, amigo. Tudo isso ajuda, de muito comprometimento. E não é que você não vai querer que ele saia. Pode sair sim, mas vamos cuidar disso lá na frente. No futuro, nesse momento, é inoportuno. E eles têm aceito isso com muita tranquilidade. A gente conversa muito com todos os jogadores. Agora, não posso afirmar que, olha, não vai vender ninguém, absolutamente ninguém. Se chegar uma proposta daquelas que os caras falam malucas, né? Aquele negócio assim, e você não tenha condições, é uma coisa. Mas eu acho que o Corinthians tem condições de manter esse elenco até o final do ano e ter os resultados que a gente sonha. A gente sonha também, a gente sonha que os resultados serão os melhores possíveis. Vamos ver como é que foi o vestiário do Corinthians. Sabíamos da dificuldade do jogo, criamos oportunidade para fazer, várias, né?
É assim, o campeonato é assim, mais um ponto conquistado, a gente tem que valorizar esse ponto. E preparação agora para o jogo de quarta-feira contra o Avaí. Mas foi um jogo que eu gostei do volume, né? Pela semana que foi, eu achei que o volume ia ser menor, mas a gente conseguiu imprimir um ritmo legal. Claro que vai acontecer um dia de perder, não tem como ficar assim para sempre, e a gente tem que ir no outro dia no CT e trabalhar. Não tem outra forma, gente, não existe isso, né? Já estou respondendo muito sobre isso, assim, e tá ficando chata essa questão aí de, quando perder, vai perder, outro dia a gente vai treinar para preparar para outro jogo. É assim, não adianta eu vou sair triste daqui, no outro dia eu acordo, tenho que acordar bem para trabalhar e passar confiança para os atletas, trabalhar para o próximo jogo. É assim, futebol. É um esporte, uma hora vai perder. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o rendimento. O dia que o time perder e não render, eu fico mais preocupado ainda. Mas a gente pode jogar bem e não ganhar. Futebol é assim. O Renato Gaúcho chegou a dizer, depois do jogo contra o Flamengo, que o Corinthians uma hora vai despencar. Nesse contexto, como é que se interpreta esse empate hoje em casa? Foi um tropeço? Essa questão do Renato aí, eu não tenho o que falar não. Cada um fala o que quer, entendeu? A gente continua aqui do nosso jeito, trabalhando. Você está achando que vai afetar nós alguma coisa? Nosso grupo é muito maduro, já falei. O que esse grupo passou no começo do ano, até o jogo do Palmeiras do 1-0 aqui, isso aí não é nada, não é nada. Bom, vamos conversar mais um pouquinho com o Flávio. Perguntas agora, vamos colocar o telespectador, Michele. É verdade, Flávio. Olha, muita gente participando. Muito obrigada aí por todas as mensagens que estão chegando, todos os e-mails, todas as fotos, todos os vídeos. Daqui a pouquinho a gente vai colocar você também aqui na telinha do Mesa Redonda. Mas antes eu tenho uma pergunta aqui para o Flávio Adalto, do Paulo Roberto de Jandira, São Paulo. Independentemente de ser ou não campeão brasileiro, a diretoria do Corinthians pretende segurar o técnico Carille para 2018? Eu diria que sim. Ele sabe que agora ele é efetivo, ele não é mais suplente, não é mais tapa-buraco, não. Ele sabe disso, sabe do bônus e do ônus de ter um cargo como esse. Isso ele sabe, a gente conversa todos os dias muito claramente. Não foi condicionado no momento em que ele assumiu, que ele tinha que ser campeão paulista, campeão brasileiro. Era o seguinte, a conversa inicial era, olha, nós temos poucas condições de grandes reforços, e saber se você tem a disposição de usar a base do Corinthians. Conhecia a base como poucos, tinha essa intenção e aceitou um trabalho para ser bem feito. Foi campeão paulista e tem uma campanha brilhante, acho que é a terceira ou quarta maior campanha nos 107 anos de vida do Corinthians, quer dizer, tem muito tempo, que são 28 jogos invictos, mais 2 ou 3 ele fica em terceiro ou segundo, e assim por diante. Está fazendo história, eu não quero falar de matemática, de números, mas tem números expressivos, claro, percentuais bastante altos. Mais de 100 dias sem no perder. Paulista e no Brasileiro. Ele acabou de falar agora, o descrédito inicial deu força. Agora, as comparações, dizer que a gente vai cair, nos dão força. Aqueles que verem o dia a dia não terão coragem de falar que vai cair. Sinceramente, aqueles que souberem aquilo que está sendo feito no dia a dia, a compenetração, o cuidado, os jogadores que estão sendo recuperados, que estavam com poucas chances, como Marquinhos Gabriel, como Giovanni Augusto, enfim, um elenco composto de pessoas sérias e compenetradas. Eu já estive no futebol do Corinthians em 2006, 2007, com o senhor Alberto Dualini, e vejo a diferença da água para o vinho. Aquilo que o Joel falou, você não vê rusga, você não vê disputa. Você vê um Walter, que é um goleiro fantástico, sentar com o Cássio em todas as reuniões, em todas as palestras, em todas as instruções que são dadas. Ele é o que mais incentiva o Cássio. E você vê os jogadores que não estão atuando, são os que mais vibram com os que estão atuando. Você fala assim, poxa, tem se falado aí alguma coisa no Felipe Bastos? Fala-se muito pouco, mas dentro é uma liderança gostosa de se ver. E assim, muitos nomes que a imprensa não cita, que as pessoas do lado de fora não conhecem, não conseguem entender o porquê esse comprometimento. Né? É um comprometimento de um pegar e carregar a mala para o outro. Sabe, de um saber que tem um probleminha, o cara vai no quarto visitar o outro colega, querer saber se teve problema com a filha, com o filho, com a família. Semana passada, eu acabei saindo no fim de dia e fui dar um abraço no Gabriel, que fazia aniversário.
Todos os jogadores, acompanhados dos filhinhos pequenos, teve que arrumar um campinho lá para eles bater bola no domingo à noite. Aniversário dele. Do Gabriel. No dia seguinte, quem não pôde ir no aniversário, tinha um bolo lá para cantar parabéns. Esse tipo de coisa. Pode ser frequente em todos os lugares, mas com essa sinceridade que eu tenho visto, esse comprometimento que eu tenho visto, eu achava que já era coisa velha do futebol e que não existisse mais. Olha só, o corintiano José Carlos Borbi vai fazer uma pergunta para o Flávio Adalto. Boa noite a todos do Mesa Redonda, muito boa noite à nação corintiana. Agora, Flávio Adalto, parabéns, hein? O timão aí tá deslanchando, hein? Agora, eu queria fazer uma pergunta para você, Flávio Adalto. Ao invés de contratar, você concorda que temos que renovar aí o contrato do Guilherme Arana, do próprio Jadson, do Jô, ok? Valeu, muito obrigado a todos aí. Ô, Michele, cada dia mais gatinho, hein? Valeu, um abraço, obrigado. Obrigado pelo gatinho. É simpático e a pergunta pertinente, né? Olha, companheiro, torcedor do Corinthians, nós também temos o nosso lado torcedor, talvez muito mais do que dirigente. O Corinthians tem todos os seus garotos, hoje eu digo todos, porque esse é um trabalho que começou no início deste ano e demorou mais ou menos 5 ou 6 meses. Todos os seus garotos, sem nenhuma exceção, com contratos até 2021 e 2022, com aquelas multas estratosféricas, né, que ninguém consegue pagar. Falam muito do Arana. O Arana ele vem de um processo anterior e o Corinthians tem 40% do processo anterior. Falavam que a gente tinha também 40% do Michael, não é verdade? A gente tem 80% da grande maioria dos jogadores. Então, esses garotos poderão dar fruto para o Corinthians no ano que vem. Sabe, talvez você não precise renovar com contratações. O próprio Carille diz o seguinte: hoje eu não quero reforço, eu quero manter o que a gente tem. E essa é a nossa luta. Para o ano seguinte, nós temos uma safra multicampeã. O Corinthians é um dos times que ganhou, me parece, 11 vezes a Copa São Paulo de Juniores. Então tem que aproveitar esses jogadores. E a gente sabe que a Federação Paulista no ano que vem deve abrir o leque de inscrições, um maior número de inscritos, vai liberalizar a coisa e a gente vai poder usar mais também esses garotos. Então, eu também tinha essa preocupação e hoje eu estou despreocupado em relação ao futuro. Não que não vão sair, mas que tem os contratos com o Corinthians e o Corinthians tem o percentual maior, todos os jogadores da base estão nessa situação.